Então, pessoal, boa tarde. Esse é um ciclo de debates que estão sendo promovidos na Universidade FUMEC, em conjunto com o Caminhar Direito, que é um podcast que trata de assuntos jurídicos em geral, também em parceria com a própria Escola Superior de Advocacia da OAB, através do POABcast. E hoje o nosso assunto é sobre ambiente digital, como se posicionar no ambiente digital no início da advocacia. Então, um tema bastante interessante com o Pedro Coutinho, que é diretor comercial do escritório Diniz Botrel e Pereira Advocacia e Consultoria, consultor de marketing jurídico, posicionamento estratégico, criação de desenvolvimento e desenvolvimento de produtos jurídicos, e ainda criador da comunidade Coutinho Marketing Jurídico. Então, eu agradeço em nome da FUMEC, em nome da OAB, em nome do Caminhar Direito, também da Ana, que participou conosco, o próprio professor Sérgio Zandona, a participação do Pedro Coutinho, nesse nosso evento. Pedro. Eu que agradeço, muito obrigado. Boa tarde a quem está aqui nos assistindo. Agradeço pela oportunidade, um convite tão honrado desse, com tantas instituições importantes aqui representando. É uma honra para mim poder participar. E Pedro Coutinho, só reforçando os agradecimentos aí do professor Alneir. Muito obrigado aí pela participação, por disponibilizar um pouco do seu tempo, que eu sei que está muito corrido. Eu que te acompanho há um bom tempo já nas suas redes sociais. E para dar um pontapé inicial nessa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história dentro do direito, que é uma história que é muito bonita, uma história de superação, de provações, até você encontrar o que você fala muito também dentro da sua comunidade, que é sua missão. Exatamente, e estendo aí os agradecimentos, né, ao professor Alneir. Obrigado pela participação, pelo tempo cedido aqui para esse nosso debate. E sim, eu digo que a minha história no direito foi uma história peculiar. Eu não tinha um desejo real, uma vontade, uma paixão pelo direito no início. Eu digo que eu acabei entrando na faculdade, acredito que como muitos colegas entraram por meio de um toque de caixa ali, sabe? Olha, eu não sei o que vou fazer, vou ali fazer direito. E eu não tenho vergonha em dizer isso, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu entrei no curso, eu pensei, talvez no caminhar direito, né? No caminhar aqui dessa jornada, eu me encante pelo curso, me encante pela temática e eu encontre o meu lugar aqui e vai ser assim. Eu tinha essa fé. Entretanto, depois de 5 anos, eu confesso que isso não aconteceu. E, por mais contraditório que pareça dizer, hoje, advogado, feliz com a profissão, feliz e realizado, mas não foi assim no início. Isso não foi uma coisa que veio logo no princípio, nem na faculdade e nem ao final ali da minha advocacia e no primeiro ano de advocacia, primeiro ano pós-formado. Eu digo que quando a gente se forma, passa do 10º período, e aí a gente tem a OAB e o primeiro ano de advocacia, a gente está dentro de um limbo, na verdade, porque a gente dificilmente você tem uma área de atuação definida, provavelmente você tem poucos clientes e está precisando de dinheiro, e você fica ali naquele limbo meio deslocado, procurando um caminho. Nesse limbo, nesse momento, né, descolando da faculdade, deixando de ser aluno e me tornando profissional, foi que eu realmente me encontrei. O primeiro escritório que eu montei, com 2 colegas, era um escritório, para quem é de Belo Horizonte, vai estar muito familiarizado, num antigo edifício que nós temos aqui, talvez ele seja tão antigo ou mais antigo do que Belo Horizonte, que é o edifício Maia. E o edifício Maia fica ali na Rua Espírito Santo com Amazonas, um edifício bem antigo, e eu comecei numa salinha de 14 metros quadrados, uma salinha sem banheiro, não era nem uma janela, era só um basculante, e a gente está passando por uma onda de calor aqui, eu me recordo do calor ali na época, era muito quente, e foi ali que a gente começou. 14 metros quadrados, para você que está tentando imaginar isso, cabem 2 mesas de escritório e 2 pessoas passando entre elas, mais nada. E olha que, dependendo de como fosse sentar, tem que arredar ou a mesa ou a cadeira.
E bem dentro desse contexto, eu me lembro que foi muito difícil, né? Eu acho que para todos nós, se a gente não tem um início muito bem estruturado, pensado, às vezes alguns têm a oportunidade de ter um advogado na família e começa com um pontapé, começa com uma oportunidade melhor. Mas se você está precisando começar do zero absoluto, essa é uma realidade que acontece com muitos outros colegas, e nós precisávamos de clientes. Nessa época, eu começo a alinhar com aquilo que seria a minha real área de atuação dentro do ambiente da advocacia, que é dentro da prospecção de clientes e do tratamento com os clientes. E por que eu digo isso? Porque até hoje, e já era na época, pensar em prospecção é um tabu, mas era necessário. E eu precisava, então, escavar os meus contatos, ver quais as conexões eu tinha, analisar o meu terreno para fazer uma boa prospecção, criar um bom posicionamento para aquele escritório, e foi assim que eu comecei. Nosso primeiro ano foi um ano em que a gente cresceu muito. O segundo ano, nós já deixamos essa pequena salinha, passamos para o baixo centro, agora chegamos no meio do centro. No terceiro ano, já estávamos saindo do centro, né? E agora, emendando 5 anos, pouco mais que isso, a gente já está em um escritório com uma outra perspectiva, em uma região nobre da cidade, né? Com uma estrutura completamente diferente. Então, o meu início da advocacia foi assim, foi marcado por esse início difícil, um início custoso, mas que dentro de uma perspectiva comercial nós tivemos muitos bons frutos e vamos colhendo esses frutos até hoje. Muito bom. Alguma colocação, professor? Não, Cândido, a gente pode conduzir da forma como você tinha sugerido em relação aos seus tópicos. Não, assim. Ô, Coutinho, legal demais, cara. Isso aí que você falou, eu que te acompanho há mais tempo, igual eu te falei, eu já sabia um pouco da sua história, das nuances, e é muito legal para inspirar, né? Essa nossa conversa, ela é destinada para jovens advogados e para os acadêmicos, né, principalmente de direito da FUMEC. Então, acho que vai inspirar muitas pessoas. Eu queria que a gente adentrasse um pouco mais na questão do marketing jurídico, que é uma temática principal aqui desse podcast. E falando um pouco sobre a persona, o desenvolvimento da persona, como que a pessoa que está formando agora em direito, como que ela vai começar a se manifestar dentro do ambiente digital de uma forma harmônica, sem aquela forçação de barra que a gente sabe que não fica legal, e como que é esse desenvolvimento da persona e como não se perder dentro da persona também, saber separar o seu lado pessoal desse personagem jurídico que você cria para gerar engajamento, prospecção de cliente. Você poderia adentrar um pouco nesse tópico? Candinho, vou pegar do ponto que eu estava contando aqui dessa jornada inicial, porque o marketing ele casa exatamente com a prospecção e uma coisa está muito ligada à outra e ele é extremamente necessário. Eu entendi isso bem no início dessa minha caminhada. Eu me recordo que quando eu tinha um Instagram já há muito tempo e eu vi um determinado advogado que fazia um posicionamento muito simples. Ele tirava fotos do dia a dia, da rotina dele, e nesse dia a dia que ele tirava essas fotos, mostrando simplesmente a ida ao escritório, a ida a um ambiente de trabalho, por exemplo, ao fórum, fazendo uma audiência, compartilhando a rotina dele. Então, uma vez ele fez uma coisa pelo direct que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte no direct: não faço atendimento via direct. Quando eu vi essa frase, eu fiquei curioso. Isso me trouxe uma pulga atrás da orelha, porque eu pensei, se ele mostra o dia a dia dele, constrói esse hábito aí, beleza. Ele está dispensando atendimento via direct, eu imagino que ele deve ter uma boa procura via direct. Então, eu vou adotar isso que esse advogado está fazendo. E eu sempre digo que quando eu cito um perfil, e aqui eu não vou evidentemente citar esse advogado, quando eu cito um perfil ou digo que me inspiro ou aconselho que se inspire em um perfil, eu não vou nunca tratar
ou melhor, não vou dar um aval completo por o que aquele perfil faz e nem vou destacar os pontos críticos. Meu único conselho é respeite o código de ética e as nossas diretrizes. E tirando isso, colocando isso como o seu primeiro norte, melhor dizendo, o resto você pode fazer, observado, claro, algumas exceções e alguns detalhes. E aquilo ali, então, me chamou a atenção e eu decidi, então, replicar e modelar o que aquele advogado fazia. Nesse momento, eu não tinha qualquer conhecimento de marketing, não da forma como eu tenho hoje, e nem sobre posicionamento. Mas o fato é que deu certo. E trazer aquela rotina chamou a atenção das pessoas que estavam à minha volta. Quando nós pensamos no início da advocacia, isso eu falo de acordo com a minha própria história, nós temos um primeiro desafio, fazer com que as pessoas ao nosso redor saibam que nós somos agora advogados e advogadas. A gente tem a leve impressão de que todo mundo que está ao seu redor sabe que você agora é um advogado ou uma advogada, mas não é verdade. Muitas vezes, depende de você postar alguma notícia jurídica ou algum conteúdo jurídico na sua rede social para que uma tia ou um tio que está mais afastado se dê conta que você se formou e que agora você está exercendo a profissão. Então, esse primeiro posicionamento de colocar a cara enquanto advogado e advogada, ele é extremamente necessário porque ele atinge o que eu chamo dessa primeira linha de contato, que é a sua onda retida. O que é uma onda retida? Onda retida é um grupo de pessoas formado ali por seus familiares, amigos, colegas, vizinhos, que não se deram conta disso ainda, ou até sabem que você é advogado, é advogada, mas não conseguem conectar você a um problema. Uma coisa é eu conhecer o Candinho aqui, estudante, eu conhecer aqui o professor, mas conectar as habilidades de pessoas que eu acabei de conhecer é uma coisa que não acontece de forma tão automática. Então, esse posicionamento no início ele é extremamente necessário, porque eu preciso preciso que as pessoas entendam isso. E quando a gente fala de se posicionar, eu preciso pensar o seguinte: com quem eu estou falando? Para quem eu estou falando? E a gente entra no limbo. No início da carreira é difícil você já entender qual é a sua área de atuação, já ter realmente, efetivamente, uma especialização que vem da experiência prática. Então é difícil você desenhar essa persona, esse outro personagem, esse sujeito para quem eu vou direcionar o meu conteúdo. E o que eu digo? Comece pelo menos com a sua rotina. A persona nada mais é do que a figura fictícia do cliente ideal que eu quero atrair. E sim, é importantíssimo você ter isso cristalino, ter essa consciência. Mas se ainda não é o seu momento, antes da gente entrar nessa construção da persona, invista em presença digital. E presença digital nada mais é do que compartilhar o seu dia a dia. De forma natural. Hoje tive uma audiência no fórum. Hoje estou aqui no escritório tomando um cafezinho. Hoje eu vou atender um outro cliente em uma outra cidade. Estou aqui pegando meu carro, pegando um Uber, estou pegando carona com não sei quem. Porque esse dia a dia traz essa consciência para quem está perto de você. Se você está começando agora na advocacia, já é um excelente passo você perder a vergonha de mostrar esse seu lado profissional. E lembrando que o perfil profissional, esse perfil que a gente cria nas redes sociais, que tem um caráter profissional, ele não precisa ser engessado. Cabe você colocar um pouco da sua vida pessoal, cabe você colocar um hábito saudável que vai fazer com que as pessoas ao seu redor vejam você como uma pessoa dedicada. Por exemplo, se eu corro todos os dias de manhã, eu posso colocar nos meus stories, tanto de Instagram, de WhatsApp ou de Facebook, que eu vou fazer uma corrida de manhã. Não tem problema nenhum eu fazer isso, porque isso mostra até um hábito saudável que eu tenho, mostra que eu tenho um compromisso. Porém, a gente também destaca aqui alguns limites
para que você não soe demais, para que você não se exceda. Não convém, por exemplo, eu divulgar ali uma foto minha de academia. Não precisa disso. Não convém também você divulgar as festas, baladas, aquela saideira com a galera. Não. Talvez isso fique fora do tom. Para isso, a gente deixa um perfil privado, em que só amigos ali, da galera, né, do Oba-Oba, a gente está ali e está tudo bem. Pode ter esses dois perfis para fazer essa diferenciação. Mas no perfil que tem um caráter mais profissional, agora a gente vai focar numa vida profissional. Ao longo do tempo em que a gente começa dessa forma experimental, nós vamos entendendo que, conseguindo alguns clientes ali, outros clientes acolá, alguns clientes atendem, alinham melhor com os nossos objetivos. E é curioso, porque eu, quando comecei a advogar, eu tinha a ideia de que eu estaria na área civil. Eu tenho uma especialização em direito do consumidor, achei que o direito do consumidor seria a minha praia e que estava tudo bem definido e seria essa a minha pegada. Porém, na vida profissional, eu fui para o direito penal. Por que eu estou dizendo isso? Porque mudanças acontecem e a minha persona está dentro do direito penal. Então, eu entendi que um determinado cliente de muita qualidade, um cliente que trouxe para mim um bom resultado financeiro, são algumas coisas que a gente tem que observar na hora de definir a persona. Ele trouxe para mim um bom resultado financeiro. Ele trouxe para mim o quê? Uma ação que tem uma viabilidade, porque é uma ação viável, é uma ação que se repete, é uma ação escalável, que eu consigo encontrar outros clientes com essa mesma necessidade. Ele não me trouxe trabalho. E você pensa, pô, pera lá, Pedro, mas a gente não está trabalhando para o cliente? Sim, mas é um trabalho que eu consigo mensurar, é um trabalho que eu consigo dosar e é um trabalho que não vai me exaurir, que também não vai exigir do meu escritório mais força de corpo jurídico do que ele consiga comportar. Então, é um trabalho que eu consigo realizar, que não é um excesso. E aí eu vi, olha, se eu tivesse mais clientes como este, então eu conseguiria melhorar os meus resultados, trabalhando uma média aqui que é saudável e eu tenho chance de conseguir mais clientes da mesma forma. Pronto. É assim que você encontra a sua persona. É assim que você encontra seu cliente ideal. E esse cliente ele tem algumas características. Eu consigo definir, com base nesse bom cliente que eu atendi, que ele tem uma idade parecida. Em geral, nesse meu caso, esse cliente ele estaria entre 25 a 35 anos de idade. Ele estaria numa classe social, nesse caso, era uma classe social C. Ele também teria ali um nível de instrução. No caso do meu cliente, no direito penal, o nível de instrução dele era até o ensino fundamental. E assim eu comecei a colecionar características e o meu conteúdo jurídico passou a ser adaptado para se comunicar com esse tipo de cliente. Assim, eu já não postava mais coisas aleatórias, mas eu postava coisas que eram do universo de interesse dessa persona, desse personagem fictício, que era a representação perfeita do meu cliente ideal. O caminho é esse. E aí eu volto num ponto que você falou, que é o seguinte, beleza, como que a gente não se perde nesse personagem? Eu acredito que a gente tem que entender, como eu disse, o perfil profissional ele tem características de perfil profissional. E nós precisamos entender que existem dois seres aí dentro de você. Tem um ser dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. Tem um ser que eu mostro aqui dentro da minha casa, para os meus amigos, para quem é do meu convívio, que é um ser humano como outro qualquer, um ser humano que faz piadas como qualquer outro, um ser humano que tem brincadeiras como qualquer outro. Mas existe um outro lado que é da mesma moeda, não é uma pessoa inventada. Faz parte de mim, faz parte de todos nós, mas que é um Pedro aqui no meu caso, mais preocupado com os pormenores profissionais e do meu cliente, da minha persona. Eu não vou misturar esses dois Pedros, embora
nenhum deixe de ser o outro. Eu não vou trazer aqueles exageros, aqueles excessos para o meu perfil. Eu vou manter ali o que interessa para o meu público, no caso, para a minha persona. E eu digo que a gente pode fazer isso com uma boa dose de liberdade. A gente não tem que se policiar tanto e viver tanto com medo. A gente pode fazer isso com muita naturalidade, como um ser humano normal, apenas prestando atenção nos nossos exageros, naquilo que não vai edificar a minha imagem profissional. É isso, Coutinho, só fazendo lá dentro, o que eu vejo muito quando a pessoa começa a fazer esse marketing jurídico, ela se perder justamente no sentido de começar a postar simplesmente o cotidiano do trabalho e esquecer de dosar, às vezes, com lifestyle e mostrar realmente os hobbies dela, etc. Então, assim, foi mais nesse sentido que eu falei para a pessoa não se perder na persona, saber separar ali o momento que ela está querendo mostrar o profissional, mas o momento que ela tem também de lazer, etc. Foi o que você disse. Por isso que eu gosto. Desculpa, Pedro, só para complementar também o que o Candini está falando. Por favor, professor. Esta posição também, essa criação dessa persona, também não cria, às vezes, uns mitos que muitas vezes eles não têm para oferecer tanto quanto eles parecem que efetivamente são? Não corre esse risco também, não, na sua opinião? Como assim, professor? Como assim? Por exemplo, porque a pessoa, às vezes, ela posta situações que dão a impressão de que elas são muito mais do que efetivamente são. Nesse mundo de internet, a gente ouve muito falar disso. Eu sou, digamos, até um neófito em redes sociais, mas eu vejo pessoas, às vezes, postando um mundo que não parece ser o mundo real. E a criação dessa persona também perpassa esse ponto, na sua opinião, de tentar desmistificar esses mitos, digamos assim? É uma pergunta muito boa, muito interessante. Eu quero só destacar dois conceitos para ter certeza de que a gente está alinhado aqui na mesma ideia. A persona que eu me refiro aqui é a criação daquele conceito do meu cliente ideal. E aí eu vou construir aqui, eu vou entendendo os meus clientes e vou ver quais as características dele que eu posso cobrir e atender com o meu conteúdo. O outro lado aqui, talvez seja isso que o professor esteja se referindo, é aquele personagem que eu estou construindo para as redes sociais, porque ele não deixa de ser um personagem, não deixa. Ele é um personagem ali que eu vou, por exemplo, eu vou evitar mostrar alguns erros crassos e maus hábitos meus. Não significa que eles não existam. E aí, dentro desse personagem da rede social, que todos criamos, e aí a gente vê, muito bem pontuado, professor, exageros que chegam ao cúmulo assim, do absurdo, passando até pela tosquice, porque realmente não existe aquela perfeição toda. E eu sou realmente contra essa perfeição e digo, a humanização é um excelente caminho para quem quer se posicionar nas redes sociais. Professor, um perfil humanizado que mostra quem você realmente é, né? Foco aqui sem os exageros, mas mostrando, inclusive, o seu dia ruim, quando você compartilha, olha, eu tive um dia que não foi tão bom. Aconteceu que meu pneu furou, aconteceu que eu fui pegar um ônibus, o ônibus passou, e contar esse dia a dia, contar essas falhas, isso humaniza, isso aproxima o público de nós. Essa construção do mundo perfeito, ela realmente não é interessante, e eu digo que ela talvez seja ainda menos eficaz do que é a humanização real do perfil. É engraçado, eu conheço um advogado e é curioso o que ele faz. Ele posta, inclusive, a balada, a cerveja e a bebedeira. E olha como ele faz um discurso interessante. Ele diz o seguinte, gente, olha, esse aqui sou eu. Eu vou aqui, ó, eu estou fazendo um churrasco aqui agora, estou mostrando para você o meu churrasco e tudo mais. E agora eu estou mostrando para você aqui o meu carro aqui com pneu furado, né? Fui numa festa aqui com os meus amigos, estou mostrando aqui para vocês a minha festa, porque é o seguinte, se você está me vendo aqui, é melhor que você veja como eu realmente sou. E talvez seja um dos conteúdos que eu acho mais interessantes, porque não é uma caracterização, não é um personagem, é ele mesmo. Né? Então, se a gente está falando de redes sociais, isso cabe em rede social. Isso cabe.
É muito diferente, professor, quando a gente pensa no site do escritório. É muito diferente quando a gente pensa no artigo para o escritório, no blog do escritório ou no perfil do escritório, aquele perfil institucional. Se o perfil é pessoal, com seu CPF, pode fazer essa humanização que vai muito bem a calhar e vem muito bem a calhar e atrai, engaja e deixa as pessoas muito mais encantadas. Lucas, repete seu ponto, porque o professor me chamou a atenção para aquilo ali. Eu fui naquela linha. Você tinha falado você tinha introduzido Não, é mais a questão de separar, né, o lifestyle e a parte profissional, para a pessoa não ficar também postando só coisa profissional, porque ela acabou de formar em direito, sendo que ela nunca fez isso. Não faz muito sentido. Exatamente. Então, você postar uma coisa que eu digo também, não tem problema a etapa e o nível que você está da jornada. O professor está aqui acompanhando a gente. Se ele estivesse, né, ativo ali no Instagram, as etapas profissionais em que ele está são muito diferentes da de que nós estamos, de muitos de nós aqui. E está tudo bem. Nós podemos postar e compartilhar a etapa em que nós realmente estamos na jornada, porque não há demérito nisso. Se você está começando na advocacia, poste o início da advocacia. Tudo bem. Tem 10 anos de advocacia, poste como é a vida depois de 10 anos na advocacia. Não construa um patamar imaginário. Não faça isso. Fica com o pé no chão. A verdade é muito mais interessante do que a mentira. E outra, o ser humano é um radar de mentira. A gente não engana ninguém. As pessoas percebem isso. Então, vai naquilo que você realmente é, que vai dar certo. O Coutinho, o professor Auneir, até pouco tempo atrás, nem redes sociais tinha, né? Eu lembro que a gente fez uma entrevista com ele pelo Caminhar Direito, em 2019, e ele estava começando a mexer no Instagram e atualmente ele se entregou um pouco às redes sociais, né, professor? Porque, na verdade, o que eu percebo é o seguinte, como eu tenho esse trabalho de instrutivo, digamos assim, o podcast na UAB, a minha atividade acadêmica também, eu achei necessário. Agora, um outro ponto que o Pedro estava tratando e que talvez entre no que ele falou no comecinho de prospecção, para a jovem advocacia propriamente, Pedro, você acha que redes sociais, esse posicionamento, ele tem capacidade de gerar prospecção de clientela? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Professor, muita, e digo mais, estamos pegando o exemplo do senhor que, né, não participava das redes sociais, já tem uma estrada, está vindo aqui para as redes sociais. Eu digo que isso democratizou a advocacia para a jovem advocacia. Eu não vou longe, professor. Há 5, 6 anos atrás, eu não imaginaria que eu estaria aqui, a convite de alunos da FUMEC, diante do senhor, falando para a OAB, falando para a ESA, sobre um assunto e uma soft skill, né, que eu domino. Esse contexto só foi possível por conta do posicionamento digital e do marketing jurídico. E eu digo que, assim, eu tenho alunos que estão no Brasil inteiro e eles criam parcerias, né? Fecham processos em conjunto, viajam para se encontrar. Isso trouxe uma perspectiva. E aí eu, assim, pegando o que eu acreditava da profissão, a visão que eu tinha da profissão, ela se concretizou, ela se confirmou depois do posicionamento digital. Então, acho que ele é imprescindível para qualquer profissional, e é extremamente necessário. Eu digo, se ele não te trouxer clientes, ele te traz boas parcerias e um excelente network. Hoje, eu tinha um network ali no meu início, na minha salinha de 14 metros quadrados, que era o network que eu adquiri ao longo da vida, que era a minha onda retida. Eu precisei de ir a muitas reuniões, muitos eventos para crescer o meu network. O network digital que eu fiz só no último ano supera de longe
o network que eu tinha na minha vida offline. Eu fui convidado pelo professor, o juiz José de Andrade, para formular os quesitos de uma live que ele fez com o corregedor-geral da OAB, e ele me procurou, pediu meu WhatsApp, me chamou no WhatsApp, pediu para que eu formulasse os quesitos que eu formulei junto com outro grande amigo meu, que é o PH Lisboa, e isso foi citado, meu nome foi citado para o doutor Ari, que é o corregedor-geral da OAB, que aí está na campanha do novo Código de Ética, e isso aconteceu e o professor Ari começou a me seguir, o doutor Ari começou a me seguir imediatamente logo após a live. Então, olha para o senhor ver, esse universo não teria acontecido, isso tudo não teria acontecido se não fosse posicionamento digital. Muito bom. Essa sua opinião em relação a isso é importante, porque eu confesso que isso tem acontecido comigo em algum momento. Eu tenho conseguido me aproximar de pessoas que são referenciais jurídicos por intermédio das redes sociais. Vou dar exemplo de 3 pessoas que eu me relacionei em decorrência disso e que geraram podcasts com conteúdos muito interessantes. 2 professores da USP, particularmente, e um grande professor, que é o Alexandre Moraes da Rosa, que me abriu espaço por intermédio de redes sociais, e uma pessoa super solista, um magistrado, muita gente conhece ele, não sei se... né? É um cara que está muito inserido em redes sociais. Finíssima. Ele é muito bacana. Então, eu estou começando a enxergar isso. Agora, fazendo um contraponto para pessoas, para advogados que já estão no nível mais avançado da carreira. Desculpa, viu, Candinho, que eu acabei assumindo também o debate aqui. Vai lá, mas, Pedro, a pessoa, o advogado que já está no nível mais avançado da carreira, ele postar determinadas situações, estou em tal lugar, estou em tal tribunal, não gera um efeito contrário, às vezes, do pessoal falar assim, nossa, esse advogado é muito caro, muito oneroso, não vou ter condições de pagar, não vou indicar para ninguém, porque ele vai tirar os olhos do cliente. Você acha que aí há esse risco? Isso também é um ponto muito interessante, porque entra naquela linha da outra pergunta. O posicionamento, como que nós nos apresentamos, define o nosso preço. Isso é uma verdade. Olha, eu vou citar, eu digo que é o seguinte, para a construção de autoridade, professor, em rede social, em terras de rede social, nós trabalhamos muito com símbolos. Imagine um colega que atue no júri. Quais são os símbolos peculiares dele? A beca do júri, por exemplo. Isso mostra que ele atua no júri. E nós temos símbolos o tempo inteiro. O tempo inteiro se a gente está trabalhando com imagens, temos símbolos o tempo inteiro. E imagine, então, que tire uma foto entrando em um carro que é uma Mercedes. E eu não estou falando de marketing de ostentação. Eu posso postar uma foto minha entrando em um carro, eu tenho um Fox, que é um carro popular, e o professor diz o seguinte, eu também vou postar uma foto entrando no carro, mas o professor tem uma Mercedes. Há uma diferença na percepção disso. E é legal que a gente esteja atento, porque eu tenho que ter um posicionamento de acordo com o público que eu quero atrair. E sim, eu tenho que me preocupar com os símbolos que eu mostro para esse público, porque eu posso impressioná-lo. Então, não me convém, por exemplo, tirar foto com o carro da Mercedes. Eu não estou polemizando o carro da Mercedes sem carro ou com carro. Eu estou dando um exemplo geral. Não me convém, por exemplo, se eu tenho um escritório que é muito chique, muito requintado, tirar a foto ali dentro daquele meu escritório. Eu procuro uma parede branca, eu trago uma linguagem que é mais popular. Eu não acho que o fórum e o dia a dia do fórum seja um problema. Não acho. Isso vai mostrar a habitualidade, vai mostrar a frequência, vai mostrar a prática, a experiência, mas a gente tem que estar atento aos símbolos para não ultrapassar aquilo que o nosso público e a nossa persona espera e pode pagar. Ô, Ana, você quer fazer alguma colocação? Pedro, primeiramente queria te agradecer pela presença. É uma honra para a gente te receber na faculdade. E queria te perguntar
dentro desse contexto, antes da gente pular para o próximo tópico, como que quem está na graduação ainda, quem ainda não está na porta de saída, digamos assim, pode começar a se posicionar? Porque talvez o que muita gente ainda enxerga como dificuldade para a advocacia seja exatamente a prospecção de clientes quando forma, né? Porque muita gente não tem parentes, não tem escritórios para poder apadrinhar, e se vê ali naquela saída uma situação que o marketing talvez também não vai trazer um retorno tão rápido quanto os boletos vão chegar, né? Então, como que quem está dentro da faculdade ainda pode fazer isso? É muito legal também essa pergunta, porque quando a gente pensa em marketing, nós temos que pensar que tem um produto, que esse produto tem um preço, que esse produto tem uma praça, uma promoção e está focado em pessoas. O que é isso? O produto é o que eu faço. O preço é o que eu cobro. A praça é onde eu anuncio, ou o lugar onde eu crio comunicação para vender o meu produto. A promoção é a estratégia de divulgação que eu tenho. E a pessoa é para quem eu direciono isso. O estudante não tem, em via de regra, esses 5 pontos, que a gente chama de 5 P's do marketing. Não tem. Então, beleza. Então, ele não faz marketing? Não. Ele começa a investir em presença digital. E eu vou te dizer que isso já é muito legal e isso é muito forte. Eu fiz parte do diretório acadêmico, do primeiro ano de faculdade até o último ano de faculdade. Mas, naquela época, as redes sociais já existiam, mas não tinham essa força e nem essa linha estratégica. Se tivessem, eu voltaria ali atrás e faria o seguinte. Eu postava o diretório acadêmico que eu participava, os grupos de pesquisa que eu participava, a minha rotina de estudante. Eu compartilharia com outros colegas também estudantes as minhas práticas de estudo. Eu tenho uma característica, eu tenho transtorno do déficit de atenção e, por ter TDA, a minha técnica de estudo era diferenciada. Eu precisava estudar muitas vezes 3 vezes mais que os meus colegas. Então, eu vejo que hoje isso seria um tema muito pertinente, falar sobre técnicas de estudo, se eu fosse estudante, né? Então, por quê? Porque essas coisas que eu estou aqui elencando são símbolos de autoridade também. Também. O projeto que me convidou aqui é formado por estudantes. Falar desse projeto, o network que vocês começam a construir aqui através desse projeto, ele vai refletir na vida profissional de vocês. Minha vida profissional foi baseada em diretório acadêmico. Os meus sócios trabalharam comigo em diretório acadêmico, fiz excelentes contatos dessa forma. E é legal contextualizar esse início. Como eu disse antes, não há demérito em ser estudante, pessoal. Você não está atrás. Não está. Você está no início de uma jornada que vai ser muito legal. E mostra esse contexto que você está inserido mesmo. Mostra o que você faz como estudante. E isso já vai começar a trabalhar nessa onda retida, porque as pessoas vão ver, desde já, que você é compromissado, que você está por dentro, que você está inserido, que você é participativo e que você está interessado, que você está passando por uma jornada de conhecimento para se tornar um profissional. Essa é a dica que eu dou para estudante, porque agora que você não está vendendo necessariamente um produto, não está trabalhando com um preço, a sua presença digital é o seu artigo mais precioso. Seu ativo, melhor dizendo. Muito bom. Ô Coutinho, eu queria adentrar um pouco nessa questão ainda do preconceito da velha guarda de advogados que estão no mercado há mais tempo em relação ao marketing jurídico. Aqui a gente tem um exemplo que a gente até citou do professor Alneir, que entrou nas mídias sociais tem pouco tempo, mas já desenvolve uma advocacia assim, brutal, já tem um tempo, tem uma longa trajetória dentro do direito. E a gente vê que até as pessoas que estão há mais tempo nessa caminhada, a tendência é se render mesmo, porque é uma plataforma muito efetiva para você criar networking, traçar estratégias, como é que você vai atingir seu público e inúmeras outras vantagens. Eu queria saber, Coutinho, de você, como que você vê essa quebra de paradigma? Você tem observado que tem sido um processo muito rápido, até mesmo por causa da pandemia, né? Que
E nesses últimos 6 meses, a gente evoluiu 10 anos em relação a essa questão de comunicação por mídias sociais. Vou falar um pouco disso. Olha, esse preconceito, ele existe, sim, e ele era muito simples da gente enxergar ele no início, porque era assim, quem concordava e quem não concordava. E a pandemia trouxe ela trouxe camadas para esse preconceito, porque ele ainda existe e ele tem camadas. Por exemplo, não é só quem faz e quem não faz, quem faz, quem não faz, quem faz de forma A, quem faz de forma B, quem faz de forma C. E assim vai. A gente está começando a discutir os limites, já não mais a necessidade, e sim os limites dessa presença digital. E, na verdade, o que aconteceu? Bem no início, eu senti muito mais preconceito próximo de mim, falando da minha história pessoal, muito mais preconceito próximo de mim. Eu senti pessoas se afastando ou torcendo o nariz. E eu digo que eu não fazia absolutamente nada que fosse agressivo demais, como a gente, infelizmente, vê algumas posturas que se excedem e muito nas redes sociais. O meu conteúdo sempre foi de tomar um cuidado no início, sempre tive essa cautela e essa preocupação. E eu já enfrentava esse tipo de preconceito. Infelizmente, eu entendo que isso não muda, mas eu faço uma comparação até bem óbvia, que é o caso do Uber e do táxi. Não quer dizer que um vai acabar com o outro, tanto que o Uber não acabou com o táxi. E nem quer dizer que ser Uber, como começou sendo extremamente lucrativo, continuará sendo aí um grande negócio, porque não? O mercado ele vai se adaptando, ele vai enchendo para todos os lados. Então, não é uma questão de certo ou errado, mas é uma questão da gente, enquanto classe, não se apegar tanto ao passado do que era e começar a entender o que está se tornando. Né? E eu acho que é importante, igual o professor Oneir entendeu. Olha, é necessário, porque, na verdade, falando agora para o professor Oneir, na verdade, professor, não mudou nada, tá? Não mudou nada do que era ali, para mim, vou colocar 10 anos atrás, do que era 10 anos atrás, do que era 20 anos atrás. Na verdade, a digitalização, ela não fez quase nada de diferente. Ela só mudou um local. Antes nós tínhamos aí a praça, né? Nós poderíamos ir à rua, encontrar no bar, encontrar nas festas e nos eventos, e os contatos fluíam muito bem dessa forma. A única coisa é que agora eles fluem dentro do celular, porque, em regra, são as mesmas regras. E é isso, é a gente se adaptar ao novo. Eu faço, e acho que já é importante deixar registrado nessa data aqui, em 2020, que eu tenho um temor futuro. O meu temor futuro é que a gente, a partir de agora, enquanto classe, comece a ver cada vez mais excessos. E os excessos, eles serão desafiadores, porque eles vão contra o que o nosso formalismo nos ensinou, tanto dos tempos de academia quanto da aplicação da própria profissão. Eles vão desafiar a gente cada vez mais. Mas eu faço aí uma recomendação de que a gente olhe com cautela, porque a advocacia ela está entrando nessa agora, ela está tomando essa consciência de uma forma bem mais abrangente agora. Então, vai ter colega errando, vai ter colega se excedendo. A gente tem que se preocupar em fazer um bom caminho, sem excessos, né? E compreender e tratar o outro com carinho, porque os excessos vão acontecer. Eu acho que o posicionamento ele tende a evoluir aqui agora e a gente vai encontrar muita coisa bizarra pela frente. Muito bom. O Candini tinha falado no começo, parece que você tem inclusive uma comunidade que trata dessas questões, um grupo de networking. Talvez seja interessante vocês falar para a gente sobre isso, mas eu gostaria que a Ana também fizesse mais uma intervenção. Ana, por favor. Dentro dessa questão toda
formalismo que a gente tem dentro da advocacia, né, Coutinho? Como que você tem visto, assim, a OAB intervindo nisso? Você acha que esses excessos estão sendo punidos? Os advogados também estão ficando receosos de entrar de cabeça nisso, né? Porque também tem aqueles que têm medo das sanções éticas que são previstas no nosso Código de Ética. Só um minutinho, Coutinho, antes de você responder. Eu acho que eu vou deixar você falar da comunidade, da pergunta da Ana, e depois tem uma outra pergunta também de alguns participantes, a gente, até para não te segurar muito, que já está quase chegando em 1 hora que era mais ou menos o combinado, né? Não, perfeito, sem problema. Pode, se quiser passar da pergunta do pessoal, e aí eu falo da comunidade mais ao finalzinho, não tem problema nenhum, não. Não, já pode emendar, vai na pergunta da Ana, comunidade, e depois o Candini está lendo as perguntas, né, Candini, do pessoal? Tá ótimo. Pode ser, vamos lá. Perfeito. Bom, o que eu tenho visto da OAB é o seguinte: a OAB ela tem tradicionalmente, né, uma postura mais conservadora diante das mudanças. E eu não acho que, por ela ser conservadora nesse aspecto, seja de todo ruim, porque é uma ideia de preservação da classe e que, sim, ela deve estar presente. Isso é importante. A gente vê nessas discussões a ideia de a gente causar todas as rupturas e quebrar todos os paradigmas. Confesso, o Pedro Coutinho, aqui nos meus sonhos e nos meus ideais, eu adoraria defender essa ideia como o meu estado emocional defende, mas o meu racional sabe bem que não é bem por aí. Então, eu entendo que a OAB está cumprindo um papel de segurar essas pontas. Eu entendo. O que me dá um certo medo, um certo receio, é que ela segure demais e escape pelos dedos. Nós já temos, e é muito importante pegar algumas falas do Dr. Ari, que ele diz o seguinte, que nós já temos startups, já temos legal techs, law techs, desenvolvendo e fazendo algumas coisas que vão contra o Código de Ética. E, na minha opinião, a culpa dessa situação marginal em que algumas dessas startups se encontram é justamente a falta de atualização e a falta de interesse anterior da OAB em se adaptar diante dessa nova realidade. Agora, nós estamos diante de um movimento muito interessante e eu digo que desde que eu comecei meu posicionamento digital, até professor Oneir, complementando o que a gente já havia falado, eu recebi um convite muito legal da OAB do Distrito Federal. Lá tem uma comissão fazendo uma pesquisa linda, maravilhosa. Advogados que não ocupam redes sociais, que estão muito nos bastidores, mas estão falando em prol dessa advocacia que se manifesta digitalmente e fizeram uma pesquisa para mostrar a importância, por exemplo, do Google Ads e como ele pode ser democrático e não infringir o Código de Ética. Essa pesquisa foi feita da maneira correta, juntando especialistas, trabalhando com dados, e toda ela vai ser direcionada lá para a comissão que está cuidando dessas atualizações do Código de Ética. A minha esperança é que a OAB entenda que algumas coisas já são imutáveis, algumas coisas já não existe mais como voltar atrás, e eu acho que trabalhar com punição agora, diante desse avanço, é um tiro no pé, e eu espero que ela esteja apta, aí, que ela opte, melhor dizendo, a se atualizar. Porque a não atualização dela, com certeza, vai contribuir para um comportamento marginal, vai contribuir para um comportamento que vai tentar ir pela culatra e aí não vai ser legal para ninguém. E aí, a comunidade, que você não falou? A comunidade. Sim, a comunidade, o que é a comunidade Coutinho de marketing jurídico? A comunidade é um grupo de estudo ativo em conjunto. Esse projeto eu desenvolvi pensando no seguinte: nós temos uma matéria base, mãe, diante desse novo cenário digital, que é o marketing e o posicionamento jurídico, o posicionamento digital. Dentro dessa comunidade, a minha proposta é compartilhar o que sei, aprendo e aplico. E do que eu sei, aprendo e aplico?
desde o posicionamento do advogado, enquanto profissional ali autônomo, ao posicionamento do escritório, o escritório digital também, e a criação de infoprodutos, que também é uma outra forma de se empreender no direito. A minha proposta é trazer quem está nessa comunidade ao mesmo patamar de entendimento para compreender como que funciona esse novo mercado da advocacia. Confesso que é um sonho que se realizou recentemente e está crescendo, está desenvolvendo. É um sonho que eu estou carregando ele agora já com 200 alunos e muito feliz em compartilhar esse novo cenário da advocacia com esses colegas que também querem crescer no meio digital. Eu vi umas perguntas aqui falando da separação do perfil profissional e do perfil pessoal. O Pedro já tratou disso no começo, né? Então, acho que a gente não precisa voltar nessa questão. Amanda, você especificamente fez uma pergunta. Você quer abrir o seu áudio e perguntar direto para o Pedro? Eu não tenho certeza se está funcionando. Vocês conseguem me ouvir? Funcionando. Ouvimos bem, pode perguntar. É porque, desculpa, boa noite. Minha mãe faz psicologia e eu sou muito curiosa nessa área e eu vi que nessa montagem de marketing, né, de todo o perfil, como montar o seu perfil e toda essa separação, e esse estudo de qual grupo você vai alcançar, poderia encaixar muito bem em teorias comportamentais, em como você analisar corretamente o indivíduo, analisar corretamente um grupo. E eu queria saber se você estudou isso e se você indica esse estudo, porque ele não é necessariamente de marketing, não é jurídico, mas eu vejo que ele agrega muito. Porque, assim, eu particularmente prefiro estudos de linguagem corporal, eu prefiro expressões faciais, mas eu vi que acho que o nome, se eu não estou enganada, é behaviorismo. Ele se encaixa perfeitamente. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Matou. Exatamente. Porque a linha que, às vezes, pelo tempo, né? É por isso que eu gosto desse formato, né, participativo, colaborativo, porque a gente vai até muito mais fundo. E é exatamente isso. O que eu estudo, né, aqui de cabeceira, para entender comportamento humano, até comportamento de compra, é o behaviorismo. Então, o behaviorismo ele vai mostrar isso. Por que as pessoas compram? E veja, por que ela compra um celular e por que ela contrata um advogado, que é um ato de comprar também. E é exatamente, aliás, para quem quiser aprofundar, faça isso. Estude behaviorismo, estude para o seu atendimento linguagem corporal. O Corpo Fala é um livro clássico disso, muito legal, muito bacana. Você vai começar a observar por que o cliente está com a perna cruzada em direção à porta. Isso já vai mexer com sua cabeça. E também uma outra coisa muito interessante para se estudar é a técnica de comunicação das massas aplicadas a pequenos nichos. Isso também é um tema muito interessante, porque é a forma como a gente se comunica, os princípios e valores que a gente traz e como que isso influencia. Se isso influencia massas, também influencia pequenos nichos. E por que essa abordagem é interessante? É interessante e é importante lembrar que nós não trabalhamos, enquanto advogados, jamais com qualquer tipo de oferta de produto. Eu não posso criar uma oferta, não posso. A não ser que eu trabalhe com um produto educativo, pode ser para advogados, aí eu posso criar oferta. Mas aí eu não estou em atividade advocatícia. Mas dentro da advocacia não podemos. Então, você tem que entender essas nuances, você tem que entender como que funciona o comportamento do seu cliente para que você tenha mais chances de gerar um conteúdo que ele realmente se importe e que possa ajudá-lo até que ele até te contrate, chegar aos finalmente de contratar. Muito bom, Amanda, é exatamente isso. Obrigada pela resposta. Candinho, podemos finalizar então? Você tem alguma... Para o encerramento aí, e até encerrando a minha fala, eu queria, antes de mais nada, agradecer muito ao Coutinho. Eu, assim, prestei muita atenção nessa conversa, tenho certeza que eu absorvi muita coisa. Eu quero parabenizá-lo pelo que eu vejo, né, nas suas mídias sociais. Você é um agente que faz parte de todo esse processo de transformação que está acontecendo dentro da advocacia.
Então, agente do bem, uma pessoa que expõe de forma clara as coisas, que eu vejo que é verdadeiro o que você posta lá, o seu cotidiano, as suas batalhas, essa questão do senso de missão. E eu acho interessante que acabou que você impactou tanto não só os seus clientes, mas que agora você tem advogados que buscam por você para ter ganhar um know-how, uma experiência nessa questão do marketing digital, que é fundamental. Igual você falou aí no início, em relação à democratização da advocacia, eu acho que isso é muito importante, muito relevante. Então, obrigado pelo tempo disponibilizado e espero que você continue sendo esse agente da transformação dessa nova advocacia. Obrigado, cara. Eu que agradeço a todos os presentes. Muito obrigado pela oportunidade. Adorei o bate-papo, adorei participar e contem comigo mais vezes. Eu estou à disposição. Eu também, como considerações finais, eu falo sempre que como professor, eu também estou sempre aprendendo. Porque aquela pessoa que senta no suposto conhecimento e fala, eu já sei tudo, eu acho que caminha para o insucesso. Então, a gente tem sempre que aprender. O Candinho fala toda vez isso comigo. Você foi para as redes sociais agora, não sei o que. Eu tive que aprender redes sociais. Estou aprendendo redes sociais. Eu também absorvi muita coisa do que você falou, Pedro. Te agradeço a participação. Vou, inclusive, divulgar também para a Jovem Advocacia, que eu tenho ouvintes do podcast na Jovem Advocacia, que até foi uma ideia minha esse podcast da OAB. Eu já um advogado, como o Lucas falou, já no meio da minha carreira, digamos assim, mas tentando me atualizar com esses assuntos. Então, eu te agradeço em meu nome, em nome da FUMEC, em nome da OAB, em nome dos meninos da ANA, do professor Sérgio Zandona, que também está participando dessa atividade que a gente tem feito. E numa última observação, se você puder fazer, para a gente finalizar de verdade, falar um pouquinho do posicionamento no LinkedIn, para a gente poder encerrar com chave de ouro, digamos assim. Que tem uma pergunta de um participante tratando dessa questão também. Vamos lá. Nós temos estratégias diferentes para redes sociais diferentes. Então, o que nós temos no Instagram, só para fazer o paralelo? O Instagram é uma rede social instantânea, com um fator de humanização e uma percepção emocional muito forte. Então, ali dentro do Instagram, vale compartilhar um sentimento, compartilhar uma emoção, trazer informações com uma abordagem emocional mais específica. O contrário acontece no LinkedIn e não por isso, e por isso talvez a verdade é que ele seja tão importante em equivalência com o Instagram. A gente pensa, não tem tanta curtida, não tem tanto engajamento, mas se engana que quem pensa que essa é a única medida, né, para o sucesso em redes sociais e canais digitais. O LinkedIn principalmente, eu acredito que o LinkedIn é uma forma de curadoria de conteúdo. O que é isso? É eu pegar o conteúdo que mais interessa, o conteúdo que eu mais estudo e o conteúdo que eu publico e eu compartilho ali no LinkedIn. Fazendo sempre, se preocupando sempre com conexões, não à torta e à direita, mas as conexões que seriam os seguidores e amigos ali, que estejam alinhados com o seu interesse profissional. Não que você não possa ter, eu sou advogado, quero parceria com outros advogados. Não, pode fazer parceria ali, entre aspas, de fazer conexão com psicólogos, com engenheiro, com o que for, desde que alinhado no mesmo interesse de assuntos e temas. E essa curadoria de conteúdo que o LinkedIn propicia, que eu acho muito legal e eu vejo que ela não é tão explorada, principalmente aqui a nível Brasil, eu posto o que eu publico e a colega aqui colocou. Aí o behaviorismo está dentro da minha linha de conteúdo, da minha linha de estudo. Então, eu também compartilho o behaviorismo, eu compartilho a linguagem corporal, eu compartilho a linguagem das massas, o marketing jurídico, e eu vou trazendo conteúdos que sejam interessantes, que eles colaborem com a minha autoridade, porque eu mostro conhecimento, e eles se conectem com o interesse da minha rede. LinkedIn é peça essencial para uma estratégia de transmídia, em que eu estou não só no Instagram, mas em outras redes sociais e canais digitais. Não coloquem todos os ovos numa cesta só, pessoal.
Então é ótimo, foi ótimo essa sua intervenção. Todas as suas intervenções é verdade. Esse material depois vai ser disponibilizado em todos os canais que a gente já informou no começo, na ESA, na FUMEC, no próprio Caminhar Direito, para que tudo que você disse seja realmente multiplicado, digamos assim, principalmente para quem está começando a carreira num momento tão diferente como esse que nós estamos vivendo aí, o Pedro. Então, eu volto a te agradecer, foi muito boa a sua participação, realmente, sensacional, aprendi demais, agradeço a participação de todo mundo, e sucesso aí nas suas empreitadas, mais sucesso, né, porque você já está conseguindo aí galgar um sucesso interessante, então eu volto a te agradecer a todos, especificamente aí, a Ana, o Candini, que estão conosco nisso, mas todos que estão participando direto e indiretamente. E agradeço também mais uma vez, agradeço o professor Oneir, o Candinho, a Ana, a ESA, a OAB, o Caminhar Direito e a FUMEC pela oportunidade. Muito obrigado, foi muito legal e eu estou sempre à disposição. Até uma próxima então, galera. Um abraço a todos. Valeu. Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.